Olá, pessoal. Moçadinha, é o seguinte, nós vamos começar a ver agora a questão do método científico, né? Então, nós vamos fazer um início, uma introdução. Por quê? Qual é o objetivo? Vocês têm que elaborar o TCC, ou então algum texto acadêmico, ou uma pesquisa acadêmica. E o texto acadêmico, ele é um texto científico, não é? Não é um texto como os outros textos literários que a gente tem, né? Um texto científico, ele tem toda uma estrutura, ele é diferente dos textos literários. Então, você vai ter que produzir um TCC, você vai ter que produzir um texto científico. Então, existem várias formas, vários gêneros de texto científico. Hoje a gente vai olhar só método científico. Ali eu tenho até ali a estrutura de um artigo científico. Nós vamos ver quais são os artigos científicos. Então, primeiro vamos ver o método. Depois nós vamos ver os tipos de artigos científicos que a gente tem. O TCC é um tipo de artigo científico que você tem. Você tem outros, tá? Outros tipos de artigo científico. Então, hoje a gente vai ver um método científico, tá? Então, é uma introdução sobre o texto científico. Então, vamos começar. Eu vou tirar a minha imagem, né, que eu vou explicar aqui, não é necessário. Então, vamos lá. Olha aqui. O slide atual, olha lá, método científico. O que é um método científico? A metodologia, o método que eu vou usar agora para escrever um TCC, para escrever, eu tenho que partir lá desse método científico. Então, tem algumas, por como é método científico, eu sempre tenho que ter uma base, né? Uma bibliografia, uma base. Eu tenho ali, ó, toda investigação é uma tentativa para resolver um problema decorrente da solução de um problema anterior. Resolver um problema nos leva a um novo problema, que precisa de uma nova solução. No meio da investigação, é encontrado mais problemas que precisam de pesquisa para serem resolvidos. Assim, a ciência avança e novas descobertas são feitas. De um modo geral, uma nova teoria é uma fonte de problemas. Então, você vê aqui, ó, como é que se começa um método científico, né? Através de uma investigação, de uma tentativa para resolver o quê? Um problema. Né? Olha lá, tudo parte do que, gente? Da observação. Então, tudo relacionado à ciência, ela vai partir primeiro da observação. Então, você vai observar as experiências, as leis experimentais, a hipótese, a teoria e o modelo. Então, esse aqui é um esboço das questões dos métodos científicos. Do medo à ciência. Os seres humanos pré-históricos não conseguiam entender os fenômenos da natureza. Por este motivo, suas reações eram sempre de medo. Tinham medo da tempestade, do desconhecido. Num segundo momento, a inteligência humana evoluiu do medo para a tentativa de explicação dos fenômenos através do pensamento mágico das crenças. Então, queira ou não queira, a explicação, vou voltar lá, a explicação teológica, que é o fenômeno através do mágico, é uma maneira de explicar, é uma maneira de se aproximar da ciência, de explicação, né? Com a explicação mágica, não bastavam para compreender os fenômenos, os seres humanos passaram a buscar respostas através de caminhos que pudessem ser comprovados, porque o mágico eu não consigo comprovar. Desta forma, nasceu a ciência metódica, né? Que procura sempre uma aproximação com o quê? Com a lógica. Natureza do conhecimento. Como que começa? Começa com filosófico, empírico, teológico, científico. Então, esse aqui é o último, ó, tá? O científico. Vamos ver cada um. O conhecimento científico, né? Como que é?
É o conhecimento sistemático da natureza, sujeito à comprovação, com base de metodologia científica, é o que vocês vão ver. É esse conhecimento científico aqui, ó, que vocês vão demonstrar no trabalho científico de vocês, tá? Um método científico, né? Ele vai iniciar-se como? Não vamos esquecer que antes desse método científico tinha quantos? Tem o filosófico, o empírico e o teológico, tá? Então, método científico, você tem um problema ou uma afirmação. Através desses dois aqui, ó, você vai levantar a hipótese, testar a sua hipótese, materiais que vão ser usados, vai ser a observação e o resultado, a análise e, por último, a sua conclusão. Esse é um método científico. Tá? Olha aqui as etapas. Então, a parte da observação, o questionamento do problema ou da situação que se dá, a formulação de hipóteses. Então, eu tenho depois a experimentação, eu tenho a conclusão, eu tenho a divulgação e eu tenho os novos questionamentos. E assim vai, né? Um espiral, tá? Antes, a gente tinha o conhecimento teológico, é através da fé, né? Seria o mágico. Então, a crença ou a fé, dependente de crenças individuais, de formação moral, no sujeito a negação e confirmação. Só isso. Então, no conhecimento teológico, é bem diferente do científico, você só tem a crença e a fé, tá? E você tem também a negação ou a confirmação. Olha o método científico. Esses são os dados esses são os dados. Que conclusões podemos extrair deles? Método criacionista é outro método, ó. Estes são as conclusões. Que dados podemos descobrir para as apoiar? Olha a diferença. Esses são os dados que conclusões podemos extrair deles. Esses são os dados. Aqui é o contrário, ó. As conclusões. Que dados podemos descobrir para apoiar? É o Gênesis aqui, ó. É método criacionista. Aqui é o método teológico, gente. Né? É o método teológico, tá? Conhecimento filosófico. Eu tenho o fruto, né? O raciocínio e a reflexão, gerando conceitos subjetivos. Então, esse conhecimento filosófico, por exemplo, analisar a ética da clonagem humana. É um conhecimento filosófico, porque parte do fruto, né? Parte do que? Do raciocínio, da reflexão. Vai gerar o quê? Conceitos subjetivos. O conhecimento científico não, tá, gente? O conhecimento científico não. Ele pode até usar o conhecimento filosófico. O conhecimento científico pode até usar o conhecimento teológico. Tá? Conhecimento empírico, gente, é aquele que faz parte do senso comum. Né? Saber o exato momento da semeadura. Né? Então, esse é o conhecimento empírico, que você vai aprendendo através das tradições, né? Do conhecimento geral. Tipos de pesquisa. Olha aqui, todo o trabalho científico, ele vai partir de pesquisa. Você vai ter que fazer pesquisas, tá? Tipo de pesquisa experimental, é toda pesquisa que envolve algum tipo de experimento, né? Pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Pesquisa exploratória, é toda pesquisa que busca constatar algo no organismo ou num fenômeno. Exemplo, saber como os peixes respiram. Então, você vai usar, né, o peixe como experiência. Pesquisa social. É toda pesquisa que busca a resposta de um grupo social. Exemplo, saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Você vai ter que buscar informações. Pesquisa histórica. É toda pesquisa que estuda o passado. Exemplo, saber de que forma se deu a programação da República Brasileira. Pesquisa teórica é toda pesquisa que analisa uma determinada teoria. Exemplo, saber que é a neutralidade científica. A pesquisa teórica, ela aparece em todas, tá, gente? Você buscar o registro teórico, se existe teoria sobre o tema que você quer pesquisar, tá? O que é metodologia? Métodos e logo, né? É a organização. Metodologia nada mais é do que a organização da sua pesquisa ou do seu trabalho. Então, logo, metodologia é o estudo de forma organizada.
como é que você vai organizar a tua pesquisa ou o teu TCC. É a metodologia, ou o teu texto científico, né? Existem alguns tipos de método. Método dedutivo, que parte do geral para o particular. Então, você vai no geralzão lá e vai puxando, vai diminuindo. Exemplo, ó, se pegarmos uma galinha e ela pôr um ovo, logo, o ovo vem primeiro que a galinha, as galinhas põem os ovos. Então, você parte do geral, do grandão, e vai diminuindo. Só a razão leva ao conhecimento verdadeiro. Obtém-se de uma conclusão lógica. Descobre-se uma verdade a partir de outras verdades que já conhecemos. É um método dedutivo, você deduz. Tá? O método indutivo parte do particular para o universal, é o contrário do outro. Observa, confirma a realidade. A observação vai confirmar a sua realidade. Inclui 4 etapas. A observação é o mais usado esse, ó, hipótese, experimentação e a constatação de que a hipótese levantada é verdadeira ou falsa. É um método indutivo. Tá? Então, você observa, levanta hipóteses, experimenta e tem a constatação de que a hipótese é levantada é verdadeira ou falsa. Olha só, aqui eu tenho uma observação teórica, né? A observação, o Pavlov, né, observando a alimentação de um cão, percebeu que este sempre salivava na presença de um alimento. Olha só, ele fez a observação primeiro, né, que o cão sempre salivava quando tinha um alimento ali perto. Hipótese, aí ele vai levantar uma hipótese. O cientista então formula uma hipótese, dizendo que o cachorro salivava devido a uma resposta do seu sistema nervoso, ao perceber o cheiro, o alerta à comida. Então, qual é a hipótese dele? Que o sistema nervoso do animal percebia o alimento. Agora ele vai fazer um controle experimental. Resolveu então fazer um experimento, onde ele apresentava um pedaço de carne e o cão salivava. Por algum tempo, ele acionava um alarme. Cada vez que fornecia o alimento, o cão salivava. Mais um tempo depois, era acionado só o alarme e o cão salivava mesmo assim, mesmo sem a ausência do alimento. Então, houve o quê? Uma generalização. Olha só, vamos ver aqui. Ó. Pavlov determinou, então, o reflexo condicionado, onde todos os animais adaptam seu sistema fisiológico, um alarme sonoro era o suficiente para ativar e modificar todo o sistema digestório do cão. É o reflexo condicionado. Então, não precisava mais ter o alimento. Ele só ouvia o alarme, ele já salivava. Olha aqui. Isso é um método científico. Olha aqui, ó. Então, toda vez que ele via, ele salivava. Aí ele vai tocar o alarme, ó, condicionar com o alimento. Então, esse aqui é o condicionador, ó. Ele toca o alarme com o alimento. Ele vai chegar ao ponto de só tocar o alarme, sem colocar o alimento. Assim mesmo o animal saliva. Então, aqui, ó, há um condicionamento do animal. Né? Observação. Vamos ver. Como o próprio nome diz, é a visualização de um fato, um fenômeno. Que ele observou lá que o animal, toda vez que chegava perto da carne, ele salivava. Essa observação deve ser repetida várias vezes, buscando obter o maior número possível de detalhes, sendo realizada, portanto, com a maior precisão possível. Então, a primeira coisa é a observação. Depois você faz a problematização daquilo. Né? Corresponde à execução de um questionamento sobre o fato observado. Você vai observar alguma coisa e fazer uma pergunta. O pesquisador vai buscar a resposta. Formulação de hipótese para você responder a pergunta. A hipótese nada mais é do que uma possível explicação para o seu problema, a sua questão. A hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno até que os fatos venham a se contradizer ou a confirmar. Aí você tem a experimentação, etapa que o pesquisador realiza experiências para provar ou negar a veracidade das suas hipóteses. Se após a execução por repetidas vezes da experiência o resultado obtido for o mesmo, a hipótese é considerada verdadeira.
ver aqui, eu passei um. Leis e teorias. Uma hipótese, gente, só é confirmada na experimentação, que passa a ser denominada lei científica, tá? Há um conjunto de leis que explicam um determinado fenômeno, o grupo deles, chamamos de teoria. Então, você sempre vai buscar na teoria, sempre. Quando você escolhe um tema, a primeira coisa que você tem que perguntar é se tem teoria sobre aquele tema que você escolheu. Se existe, porque é a base tua. Você vai ter que buscar leitura. Outra coisa, não existe trabalho científico sem leitura. Não tem como, tá? Tem que ter leitura. Então quer dizer que os dinossauros foram os animais que não conseguiram subir na arca, né? Claro, eu até tirei essa foto que comprova. Olha, me dê sua mão, né? É o suficiente? Dúvidas foram tiradas ou o que você acha? Né? Aqui eu tenho algumas atividades, eu vou colocar para vocês lá depois. Tá? Eu vou sair aqui. Tá, gente? Então, essa seria a nossa introdução sobre o método científico, tá? Depois a gente vai entrar no artigo científico. Quais são os tipos de artigos científicos? Até a gente chegar no tão esperado TCC, não é? Então, a gente vai ficar por aqui. E até a nossa próxima aula, gente. Tchau!